inclusão social é permitir que todas as pessoas tenham acesso àquela organização. Antoniel, pense grande, comece pequeno, mas age agora. Eu acho que foi a partir dessa frase que eu não parei mais. Você vai ouvir muito no mercado falarem que não existe pessoas qualificadas, pessoas querendo trabalhar. Eu vou dizer aqui, gente, olha, pela minha experiência, é uma inverdade. Será que de fato nós temos um RH humanizado? Será que nós temos de fato um comitê de diversidade dentro da organização? Esse comitê é para quem? As pessoas confundem muito ação social com inclusão social. Bom, para vocês que nos acompanham no RH Debate Podcast, o nosso convidado de hoje, Antoniel Bastos, ele é um especialista em relacionamento humano, corporativo e social, com mais de 30 anos de experiência em diversos setores e contextos. O Léo chama de multimídia. Léo, continua a apresentação aí do nosso querido convidado, por favor. Bom dia, gente. Mais um RH Debate Podcast com vocês. Hoje com mais um grande amigo. Antoniel é companheiro de longas batalhas e longas lutas e de bastante tempo de aprendizado em RH. Um realizador, um empreendedor, um cara que eu conheci na BRH, na época do saudoso Luiz Carlos Campos. E depois que saiu de lá, ele não parou. Ele faz de tudo. Tem uma formação em coaching e desenvolvimento humano pela Faculdade Anhanguera de São Paulo. Atualmente atua como jornalista, analista de tendência, palestrante, escritor, coach e consultor. Além disso, ele é idealizador do Congresso de Inclusão no Ambiente Corporativo e atualmente presidente do Instituto Incluir, do qual a gente vai falar bastante hoje. Além disso, ele consegue ainda ser diretor de Recursos Humanos e Diversidade da ACIJA, Associação Comercial e Industrial do Rio de Janeiro, que fica em Jacarepaguá. Atua também como consultor estratégico na TOC, empresa de gestão de qualidade de vida. Antoniel, bem-vindo, que bom ter você aqui. Tentamos muito conciliar seus horários, que não, fazendo tanta coisa é difícil, né? Mas fala para o nosso público um pouquinho mais sobre você, antes da gente entrar no nosso assunto principal de hoje. Bacana. Léo, eu agradeço aí pelo convite. Uma loucura, né, essa questão. Estava falando aqui no início, né, quando eu conheci o Léo Salgado, diretor, né, muito conhecido na área de recursos humanos no Brasil, né, a diferença era essa. Aí eu falei pro Léo, ainda tinha cabelo ainda e você ainda tinha uma cabeleira bonita, né? Já fazia um histórico muito grande. Léo, eu fiquei particularmente quando você falou aí do saudoso Luiz Carlos Campos, tenho saudade, porque o Luiz Carlos, assim como outros diretores da velha guarda da ABRH Rio, eu aprendi muito. Guardo uma frase do saudoso Luiz Carlos Campos que mora comigo. Antoniel, pense grande, comece pequeno, mas age agora. Eu acho que foi a partir dessa frase que eu não parei mais. Cheguei na BRH como auxiliar de escritório, não era nem auxiliar, cheguei lá como auxiliar de limpeza. Depois passei para contínuo auxiliar de escritório. E depois dali não parei mais. Tive grandes professores, um deles como você, o Valmir Silva, Sônia Tereza, Isa, Maria Lúcia,
José Carlos Freitas, Isa, e tantos outros que passaram pela BRH. Né? Seria até injusto aqui não citá-los, mas foi um aprendizado. Quando eu saí da BRH em 2007, eu fui empreender com Busca RH. Foi quando, no caminho, encontrei Léo Salgado fazendo o RH Debates, um fenômeno. O saudoso CH. CH, né? Ou seja, um trabalho belíssimo. Encontros, de fato, reais lá no auditório da Amil, uma presença de público de maior alto nível. E a partir dali não paramos mais. Trabalhando, tive a oportunidade de trabalhar na CUFA, Central Única das Favelas, com um projeto para mulheres negras empreendedoras de todas as favelas do estado do Rio de Janeiro e 2 de São Paulo. Passei um período lá na Zeta Probos, né, um trabalho muito bacana da TV Gestão. Tivemos aí alguns, né? O primeiro entrevistado nosso foi o Léo Salgado, falando sobre gestão de pessoas. Uma tremenda de uma repórter. Minha amiga até hoje. Então assim, não paramos, né? Não paramos. Depois eu fui trabalhar no Instituto Simetria. Foi um aprendizado muito grande de 4 anos, ao qual Neuza, né, uma pessoa que eu tenho o maior carinho, né, por tudo que me proporcionou como profissional, como pessoa. Agradeço muito. Então assim, são muitas pessoas que passaram pela minha vida ao longo desse tempo. E no caminho eu encontrei o Fábio, né, hoje, né, CEO do Grupo Toque, Gestão de Qualidade de Vida, que já patrocinava os meus eventos, e ao longo do caminho já vai para mais de 20 anos essa amizade. A partir dali montei um projeto, que foi um grande evento na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, que era uma conferência brasileira sobre diversidade e inclusão no ambiente corporativo. E a partir dali foi um evento top. E lá nesse evento inseri todos os órgãos fiscalizadores para falar sobre a inclusão da pessoa com deficiência no ambiente corporativo. Hoje nós falamos muito, Léo, sobre diversidade, mas diversidade para quem? Uhum. Quando você fala da pessoa com deficiência, essa diversidade, ela não existe, mas sim num canto de uma sala. Mas vamos falar sobre isso daqui a pouco. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. E ao longo do caminho, eu fui para a CIJA. Agradeço a Neuza, que abriu as portas na CIJA. E lá, juntamente com ela, nós construímos lá o congresso empresarial da CIJA. Foi por 4 anos o maior congresso, concorrendo aí com grandes congressos, né, no estado do Rio de Janeiro. E depois que eu saí em 2014, fiquei fora fazendo alguns projetos. Nesses projetos sociais, depois de 10 anos, o Paulo Valente, hoje atual presidente da CIJA, na composição da chapa, me perguntou se eu gostaria de voltar para a CIJA depois de 10 anos, mas na área como diretor de diversidade, inclusão e RH, já conhecendo aí todo o meu trabalho, meu legado dentro da sociedade. Foi aprovado pelos diretores e estou lá até hoje com eles, fazendo isso. E no longo do caminho, em 2015 para 2016, fui convidado pelos órgãos fiscalizadores para uma reunião, uma sala lotada de diversas entidades, porque eles tinham uma ideia de montarem uma feira para conscientizar o empresariado sobre a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. E na ocasião, todas as entidades profissionais que representam, ou melhor, que deveriam representar as pessoas com deficiência, falaram que o evento não teria valor, aderência para o mercado. Eu, Antoniel, morador de Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro, falei, eu faço o evento de vocês desde que comece por Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. E lembro até hoje quando o auditor fiscal falou o seguinte: fez como Jesus Cristo, saia todo mundo da sala, somente o Antoniel. Na ocasião eu falei, e agora? Qual é o próximo passo? O que eu faço? As pernas tremeram, a mão suou. Falei,
Legal, vou criar um grupo chamado Rede Incluir. Era um grupo informal, coloquei todas as empresas que eu conhecia nesse grupo e ali começou a saga. A primeira... Da Incluir a gente vai falar daqui a pouco. Rede Incluir então, a gente vai falar daqui a pouco. Um pouco aí desse... Vamos entrar nela daqui a pouco. Antes disso, você foi meio doido, né? Você fez um congresso, exposição, feira de diferente lá em Campo Grande, uma coisa de beleza, não foi? Que loucura foi essa, Zé? Léo, eu peguei um pouco da experiência que eu fui para São Paulo, vi a oportunidade, vi em algumas salas de debate, por isso que, né, RH Debate. Eu cheguei a fazer uma palestra lá uma vez, lá em Campo Grande. Fez a palestra em Campo Grande. Por isso que o nome do grande projeto, RH Debate, está aqui. Ou seja... E lá em São Paulo eu vi as pessoas falando do mercado do Rio de Janeiro. Eu falei, eu já conheço algumas pessoas da área de beleza, por que não levar um evento desse para Campo Grande, que é o maior bairro da América Latina, bairro grande. Quero parabenizar hoje, atualmente, o presidente da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, o Samir, que vem fazendo um belo trabalho, uma excelente pessoa que poderíamos trazer aqui para um bate-papo. Né? Vem fazendo um trabalho pela região muito forte. E na ocasião eu falei, vou levar esse evento para Campo Grande. No momento as pessoas ficaram loucas. Porra, Antoniel, tu sempre trabalhou na área de recursos humanos. Cara, o que você vai fazer isso? Eu falei, vou fazer. E comecei a ligar para algumas pessoas, mostrei o projeto, montamos a FESBEL, Feira de Beleza e Estética da Zona Oeste. Léo, o primeiro evento, 26 mil mulheres. Foi lá no Centro Esportivo Médici da Silva. Foi quando você foi a primeira vez. Então, assim, eu fico muito feliz de ter pessoas como você que acreditam no empreendedor. Por isso que você hoje está onde você está, porque você investe em pessoas. Você traz as pessoas. Quando eu falei com você, você falou o seguinte, cara, tô com você. Fala aí o dia, a hora que eu vou lá. E foi. Quer para empreender? Empreenda. Faça. Então acho que esse é o papel do líder. Sabe? Ouvir e ver a garra. Daniel, tem coisas que a gente aprende com pequenos gestos, né? Eu lembro que a gente estava falando do Luiz Carlos aqui, teve um dia que eu cheguei na BRH, nem na BRH, aqui no escritório dele, que era aqui no De Paoli. No De Paoli? Não, no frente ao De Paoli, ali, a Vila Central. Vila Central. Aí cheguei, sentei, conversei com ele e falei assim, pô, Luiz, estou com uma ideia. Ele falou, qual é? Vontade de escrever alguma coisa. Eu tenho um negócio que eu chamo, como é que, ajudando as pessoas que eu mando embora a arranjar emprego. E estou com vontade de transformar isso num livro. Ele falou assim, escreve. Qual o problema? Escreve. Mas Luiz, nunca, esse mercado, escreve e vai à luta, cara. Aí eu escrevi, aí um dia eu levei, fui lá, estava impresso, né, em papel A4, para ele dar uma lida. Disse, não, senta aí. Ele leu. Perfil do Luiz. Quando ele acabou, ele falou assim, quem vai fazer o prefácio? Você não sei, eu. E ele escreveu o prefácio, que ele chamou de o Manual do Léo. Isso me abriu porta, cara. Chegou na Quality Mark, prefácio de quem? Do Luiz Carlos Campos, cara. Aquilo abriu porta e dali foi embora. E ele faz parte hoje, o Manual da Empregabilidade faz parte do acervo da BRH Nacional, da coleção BRH Nacional, na verdade. Não ganhei um tostão porque o Saidu me convenceu a repassar para a BRH Nacional o livro para ele entrar na coleção BRH Nacional. Mas foi importante, abriu uma porta danada. Então, é aquele negócio, tá com a ideia, tá com vontade, faz. Eu cheguei aqui em novembro, dezembro, para conversar com o Paulo, voltando ao mercado, eu saí da Secretaria de Fazenda, estava terminando de escrever o livro novo. Ficou um bom tempo lá, né, Léo? Fiquei 13 anos. 13 anos, hein? Fiquei lá, montei o RH, estruturei o RH, fiz o RH ser o melhor do Rio de Janeiro, junto com o meu ouvidor, que não conhecia muita coisa de ouvidoria, hoje é o ouvidor geral do Estado só.
E depois disso, do RH, fui para a ouvidoria e junto com ele a gente montou uma ouvidoria que também ganhou prêmio. O RH foi reconhecido, a ouvidoria reconhecida e aí queriam começar a me ensinar a escrever, e-mail, sabe de uma coisa? Tchau. Já deu, né? Aí Já deu. fui procurar o Paulo conversando comigo, virou assim, Léo, vamos fazer o RH Debate Podcast? Porque eu devo ter cruzado com você diversas vezes, porque eu frequentava o RH Debate. Não, com durante certeza. anos, porque ali era o meu meio, né? Da gente fazer network com empresas. E o RH Debate, assim, era um ambiente muito bom. Para você fazer network era fantástico. E quando acabou, ficou todo mundo chupando o dedo. Ficou. Na realidade, Eu falei isso pro Léo. Falei, Léo, você deixou aí uma lacuna no mercado. A morte do Edson foi Eu sei fundamental. Antônio, não tinha como fazer um evento presencial sem aquela qualidade. Fazer meia boca, meia bomba. porque ali não era só os palestrantes, o network, assim, a qualidade do local, do ambiente, tudo Influenciava, né? tudo influenciava. Que fosse um sucesso, e era um sucesso. E a qualidade mesmo. dos palestrantes. Palestrantes que você via em grandes congressos estavam ali no RH Debate. Exatamente. Antônio, nenhum deles me disse não até hoje para esse modelo de podcast. Está vindo todo mundo. A gente hoje está Tem uma aqui fila de espera. Nesse formato aqui, o alcance nosso é maior do que aquele. Embora o evento presencial você tenha um outro time, né? Assim, se você está com pessoas, você aumenta a tua rede de conhecimentos, enfim. Mas o alcance nosso aqui hoje... Porque 140 pessoas no auditório é legal. Exato. 140 visualizações é café pequeno, né? Assim, eram 140 Mas a gente- pessoas de alta qualidade no e RH a Debate. gente tem hoje uma qualidade muito grande na audiência, tá? E a gente tem surpresas. Até o final do episódio a gente vai contar para ele, vocês já sabem um pouco também. Quem está nos assistindo, acompanha, já sabe, ele vai saber daqui a Então, pouquinho. a coragem eu 72 anos, estamos começando, cara. Eu voltei para a consultoria com 72 anos, estamos começando de novo. Mas é o momento, não dá para ficar parado. Quando eu falo aqui do Léo Salgado, Paulo, como empreendedor, quando eu voltei para a CIJA, liguei pro Léo, falei, Léo, preciso de você. Estou aqui à disposição. Você pega um pouco desse DNA do saudoso Luiz Carlos Campos. Eu aprendi muito com ele, com certeza. Porque É um grande amigo. eu nunca vi o Luiz dizer não para ninguém. Você é a mesma coisa. Eu nunca vi alguém chegar no mercado e falar assim, o Léo Salgado. O Léo Salgado, caramba, é um líder. Não porque eu estou na sua frente. Uhum. E é real, ou seja, no primeiro congresso do ano passado da CIJA, Léo estava lá ajudando, apoiou, participou do evento o tempo inteiro, indicou palestrante. Foi um sucesso. Então, eu acho que é isso. Esse é o papel do líder. Eu acho que nós vamos falar um pouco sobre inclusão e diversidade aqui. Esse papel do líder, né? Então, eu acho que é bem esse bate-papo nosso. Ok. Então, vamos entrar para a nossa Entrar agora no principal assunto seara. Duas perguntas iniciais. Posso começar? Começa você. O que é a Rede Incluir e como a Rede Incluir atua? Como é a Rede Incluir? A Rede Incluir, como eu falei no início, ela surgiu dessa reunião no Ministério do Trabalho, que era reunir pessoas do meu ciclo de amizade, empresas, para montar uma feira de empregabilidade voltada exclusivamente para as pessoas com deficiência e reabilitados do INSS. Então, a rede surgiu daí, um formato de rede, um formato de conexão. A partir daí, eu busquei no mercado, pelo meu relacionamento, empresas de médio e grande porte que tinham dificuldades para contratar. E eu falei, olha, estou realizando esse evento. É como o Léo, estou dentro com você. Ok, quando, dia, horário, fala comigo, local, estarei lá. E aí a Rede Incluir surgiu daí. Então, o trabalho hoje da Rede Incluir, nós não funcionamos
como agência de emprego e nem como RH e nem como entidades normais dentro do mercado. Então a Rede Incluir hoje, ela inclui, são 5 eixos que nós temos, chamamos de 5 eixos sociais. Pessoas com deficiência, pessoas com deficiência, jovens para o primeiro emprego, mulheres em vulnerabilidade social, 50 a mais, já estou chegando lá a casa, já passou de 50 a mais, e a comunidade LGBT. Tudo isso voltado para o desenvolvimento dessas pessoas e inserção delas ao mercado de trabalho. Então, o trabalho da Rede Incluir é esse. Sobre a pessoa com deficiência, hoje a Rede Incluir é um dos maiores especialistas em entidade de inclusão dessas pessoas. Ano passado, nós incluímos mais de 6 mil pessoas no mercado de trabalho. Legal. Muito bom, muito bom. Ou seja, se formos fazer a conta, nós incluímos muito mais do que secretarias municipais, estaduais. E como é que um candidato consegue a ajuda da Rede Incluir? Hoje a Rede Incluir, nós começamos assim numa pequena sala na rua, lá na Olof Palmer, ali perto do Rio Centro. E nós começamos a fazer somente a feira. Então o nosso trabalho, o nosso contato era diretamente com os candidatos na feira. Diretamente. E a partir daí, os candidatos viram na Rede Incluir a porta que eles tinham para ser ouvidos. Porque, Léo, Paulo, você vai ouvir muito no mercado falarem que não existe pessoas qualificadas, pessoas querendo trabalhar. Eu vou dizer aqui, gente, olha, pela minha experiência, é uma inverdade. Todos os dias, hoje, na Casa Rede Incluir, que fica em Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro, que eles quiserem entrar no nosso Instagram, lá, rede.incluir, vai ver um pouco do nosso trabalho. Nós recebemos essas pessoas, currículos maravilhosos, currículos de pessoas acima do ensino médio, pessoas com graduações, pessoas com pós, pessoas com doutorados, mestrados, o pós-doctum. E como essas pessoas não existem? Então aí que nós vamos falar um pouco sobre isso aqui. Será que de fato nós temos um RH humanizado? Será que nós temos de fato um comitê de diversidade dentro da organização? Esse comitê é para quem? As pessoas confundem muito ação social com inclusão social. Uhum. Tem muita empresa que ela fala de ação social e não de inclusão social. Diferencia isso para quem está nos ouvindo. E não ação social é o aspecto da empresa investir no social no seu local, ao qual ela está, ou além daquele local. Uhum. Essa é uma ação social da empresa. Agora, inclusão social é permitir que todas as pessoas tenham acesso àquela organização. Essa é a grande diferença. A ação social é uma benemerência, né? Você Isso. vai participar de uma feira, fazer uma campanha de doação. A inclusão, você trazer essa pessoa para trabalhar contigo. É como dizer aquele legado, né? É convidar a pessoa para dançar e não para festa. Exato. Essa é a diferença. A inclusão dá muito mais trabalho do que a ação, porque a ação você fez a ação, acabou que aproveitou. Agora, a inclusão você vai ter que compartilhar com aquela pessoa por um período. Exemplo, eu fui numa empresa, a pessoa falou assim, nós temos um comitê de diversidade aqui e as pessoas que falam pela pauta da pessoa com deficiência são 2 pessoas normais. Porra. Caraca. Eu, particularmente, sou deficiente, uso óculos, não tenho cabelo, mas não tem na empresa um representante. Ah, não, porque as pessoas com deficiência são tímidas. Mas quem são essas pessoas? Uma empresa desse porte? Então é muito estranho. Mas nós vamos falar um pouco sobre isso. Você acredita que muita empresa
diz que tem muita dificuldade, que encontra muita dificuldade para contratar uma pessoa com deficiência. É verdade isso? Esse é o discurso. Há quase 34 anos. Por isso que eu estou te perguntando se é verdade esse discurso. É muito complicado, porque, Léo, quando eu olho para a pessoa, eu olho para a deficiência dela e não olho para a pessoa. Um líder, ele olha para a qualidade daquele profissional e vai trabalhar a qualidade, como aqui nos bastidores você estava falando de uma pessoa que você trabalhou com ela e hoje ela está num posicionamento, né? E se você quiser a vontade de falar depois, você fala. É isso, esse é o papel do líder. Mas hoje, quando eu falo da pessoa com deficiência, e não é a pessoa com necessidades especiais, que antigamente a nomenclatura era dessa forma, não, é a pessoa, né? Ela tem uma deficiência. Então, quando eu olho para ela, eu já olho para a deficiência dela. Então, eu já olho para a deficiência e já vejo, aqui ela não vai trabalhar, ela é uma cadeirante, aqui é um surdo, é um cego, aqui é um intelectual, é um reabilitado. Então, eu vou começando a fazer esses filtros e, de fato, por quê? Porque quando... E outra, uma coisa interessante, dentro da empresa, tem muitas pessoas com deficiência que não se declaram. Por que não se declaram? Porque, de fato... aquela empresa não tem um trabalho de inclusão interna. Ela não tem. Então esse profissional ele tem medo de se autodeclarar e falar o seguinte, pô, se vier uma promoção, será que o Paulo vai me promover porque eu sou uma pessoa com deficiência? Porque muitas das vezes o gestor ele vai ver a deficiência e não o profissional, e não a qualidade daquele profissional. Quando a pessoa tem a deficiência e não tem, quer dizer, tem receio de expor, por esses motivos que você acabou de explicitar. Isso aí provavelmente afeta muito a capacidade de trabalho dela, ou não, ou eu estou enganado nesse respeito. Por exemplo, eu tenho uma determinada deficiência e eu não vou expor isso para a empresa com o receio de que eu não possa galgar outros cargos, porque eu sou deficiente. Como é que a empresa perde com isso? Se ao contrário, ela desse a chance de fazer a inclusão em todo mundo, aonde ela ganharia mais? Ela ganharia num colaborador, num profissional, que ele daria muito mais. Então, por isso que é capacitismo, né? O termo capacitismo, que as pessoas com deficiência são autossuperáveis. São super-heróis, né? Supermans, né? Mulher Maravilha e outras coisas mais, pela questão de superação. Pegando isso aí, Paulo, essa pessoa ela vai ter que se superar para não demonstrar que ela é uma pessoa com deficiência. Então, ela fica sempre ali. Você tem um carro de 7 marchas, mas você vai ficar sempre ali, primeira e segunda. Não sai de primeira e segunda. Por quê? Porque aquele profissional ele queria um pouco mais. Ele queria ir além, mas ele está superando para não demonstrar quem ele é. Porque se ele demonstrar, o Antoniel sabendo, e se eu não tenho um olhar de equidade para esse profissional, eu vou demitir ele. Na primeira demissão. O que acontece? Quando as pessoas quando a empresa precisa fazer um corte, o primeiro corte dentro da empresa é a pessoa com deficiência. É a primeira pessoa que vai ser embora. Por quê? Porque ela é vista como problemático. Mas todos nós temos nossos problemas. Sim, claro. Ou surtos. Né? Não é falado, não é dito, não é mensurado. Não é? Mas é porque é uma pessoa com deficiência. É sempre assim. Apesar de que não existe ser humano perfeito, né? Todos nós temos algum tipo de deficiência, né? Em algum dado, em algum momento, nós temos uma deficiência. É o óculos, é uma audição ruim no ouvido. Eu não sei jogar bola, por exemplo. Então, para jogador, eu sou deficiente. Exatamente. Eu não gosto, dois pés esquerdos. Né? Eu vi uma coisa ótima ontem. Tinha um cheiro de acetona, não entendi. Eu olhei, tinha 3 cadeiras diante, tinha uma menina pintando as unhas. Caraca, que isso, dentro de um ônibus. Aí um senhor do lado fez um comentário assim, não, eu sou horrível, eu tenho 2 mãos esquerdas. Ela estava se borrando todo com 2 mãos esquerdas, é ótimo. Então, Paulo, mas é isso. Então, essa pessoa precisa se superar dentro daquele ambiente. E quando as pessoas descobrem aquilo, acho que aquela pessoa ali
ser. E o RH não faz nada para ajudar? Ô, Léo. Provocação, tá? Uma provocação. Então, assim, ó, a Rede Incluir, gente, ela vai completar 6 anos. 6 anos. Nós já temos cases de sucesso. Vários. De empresas que não tinham um contratado, PCD, e precisava contratar 360. Por causa de cota, né? Cota. E entre esses contratados, médico, enfermeiro, psicólogos, terapeutas, toda a cadeia da área médica de saúde. Mas aí você vai perguntar, e o RH? Gente, vou dar um dado aqui, tá? Acho que é em primeira mão. Vou estar participando agora de um evento no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e vou falar isso hoje lá. Quem são os parceiros que chegam à Rede Incluir? 75% vem pelo jurídico da empresa. 15% vem sócio ou dono ou diretor. Somente 5% vem ou pela área de RH ou pela área de diversidade. Responda a sua pergunta. Pela área de diversidade é impressionante. RH já é, por exemplo, pela área de diversidade é mais ainda, né? Que deveria ser o contrário. Exatamente. Né? Eu deveria hoje ter, Paulo, 75% vindo RH e pela RH diversidade. E vou dizer, 5% viria do jurídico. É. E um outro dado. Vejo hoje, tá, com toda a minha experiência, que aprendi ao longo e venho aprendendo, que a área o direito, a área jurídica, ela vem se tornando muito mais humanizada, muito mais o papel, nada contra, tá, gente? A área de RH, tá, Léo? Respeitando aqui o teu... Não. Mas eu tenho percebido que os líderes, gestores de gestão de pessoas estão vindo muito mais pela área do direito do que a área que deveria, de fato, se posicionar para essa inclusão, tá, Paulo? Isso aí não estaria escondido ali um certo receio de problemas jurídicos na contratação, por isso talvez o jurídico esteja sendo mais atuante nisso? Aí tem esse pensamento, sim, mas, por outro lado, exemplo, muitas das vezes eu não vou acessar o Léo Salgado, que é o diretor executivo da área de recursos humanos, ou da área de gente, enfim. Porque o Léo, ele tem um pensamento como gestor, né, líder, diretor, que a pessoa com deficiência, o profissional, não quer trabalhar, recebe o BPC, o LOAS, é uma pessoa complicada, que o Léo só paga multa, só vem na mão do Léo pagar o cheque lá de uma multa pela fiscalização do trabalho, ou pela uma multa de ação civil pública, pelo Ministério Público. Então o Léo, quando olha para o Antoniel, olha, caramba, o Antoniel é problemático contratar essas pessoas. Mas quando nós temos o acesso de falar direto com o líder, com o diretor, com o gestor, ou direto com quem decide, e nós apresentamos que não é bem essa confusão, ou que não existe isso, a área jurídica, ela te abre esse acesso para você falar com quem decide. Porque a área jurídica é quem vai ter que trabalhar nessas horas. Né? Não é o RH que vai lá se defender, não é ele que... E aí que entra o trabalho da Rede Incluir, de apresentar. Então nós só entramos em parceria com a empresa quando a empresa constrói, juntamente com a Rede Incluir, um programa, um projeto de inclusão para a pessoa com deficiência. Então, nesse ponto, hoje nós já temos empresas case que saíram do zero para estar hoje acima da cota. Empresa que precisava contratar 360, hoje tem 500 colaboradores com deficiência. Empresas que, do segmento, diversos segmentos hoje na sociedade, que não tinha ninguém, hoje tem mais de 100 funcionários. Então, o setor de supermercado é muito forte nisso, né? É muito forte. Né? É muito forte. Hoje, na área de construção, nós estamos entrando agora na área de offshore. Então, assim, áreas problemáticas. Existe algum risco específico? Quando a gente fala em offshore, eu me reporto à plataforma de petróleo.
que é um trabalho de risco. A plataforma de petróleo em si é um trabalho de risco. Existe algum agravante no risco de você contratar uma pessoa com deficiência para um trabalho em offshore? Ou na sua visão... Não. Porque é aquele negócio, né? Eu não estou fazendo assistencialismo. Eu tenho no meu CAGED, no meu E-Social, todas as oportunidades abertas. Agora, como eu sou uma empresa inclusiva para incluir essas pessoas? É como eu estou falando. É porque eu sempre olho essa pessoa como a deficiência dela. Então, isso já existe jurisprudência no STF, já caiu. Antigamente, as empresas de offshore, elas não contabilizavam os embarcados, né, os marinheiros. Hoje tem. Enfim, hoje nós já temos aí uma empresa que nós estamos fazendo um trabalho sério, que daqui a pouco vai se tornar um case, porque toda empresa que o Instituto Rede Inclui entra, a empresa se torna um case. Por quê, Léo? Porque a gente mostra a simplicidade do processo de inclusão. Eu não mostro muito papel, Não. Vamos lá, é para escrever? Então senta, como o Luiz falou para você, Léo, senta aí e escreve. E você levou para ele lá, olha, tá aqui. Então quem tá fazendo o prefácio? Ah, não tem ninguém, eu vou fazer então. Então, é isso, é a simplicidade da inclusão. O grande problema hoje é que nós colocamos barreira. Então nós temos barreiras atitudinais, barreiras arquitetônicas, tudo. Agora, muitas das vezes eu culpo somente a empresa. Tá? Aqui uma outra dica, gente. O problema não é somente a empresa. O problema também está antes do crachar da empresa. Nós não temos uma cidade com mobilidade urbana. Nós não temos uma cidade que dê à pessoa com deficiência ou qualquer outra pessoa o direito dela de ir e vir. Nós temos hoje muitas leis. Nem para idosos. Né? Nem para idosos. Cadê a fiscalização disso? Cadê as comissões que deveriam fiscalizar? E aí? Como é que uma pessoa sai de casa para chegar até a empresa? Então não existe só o problema da empresa. Existe problema no estado, no município, que não existe acessibilidade, o direito dessa pessoa adquirido para ela ir e para ela voltar. Então aí você aí começa a ter uma triagem muito complexa para essa ação. Não é que não exista. Dá para fazer? Dá. Aí precisa um pouco de vontade, de um olhar inclusivo, não olhar de piedade. Pessoas com deficiência não precisam de piedade. Elas precisam de equidade. É bem diferente. Perfeito. Ele tá num momento muito de IA acontecendo, né? Então a tecnologia assistida pode ser um facilitador para a inclusão também, né? Pode ser sim, desde que pense isso de uma forma de equidade e não de exclusão dessa pessoa. Perfeito. Porque a pessoa precisa interagir com todos. Eu não posso inserir, pensar do tempo dos meus avós, colocar você na salinha do feio ou na cadeirinha do feio, escondido. Essas pessoas produzem. Eu vou dar aqui um dado. Ano passado, nós contratamos uma pessoa do espectro autista e ela era autodidata, ela era uma pessoa negra, obesa, uma pessoa com deficiência, cadeirante e homossexual. Legal, hein? Quando ela foi para dentro da empresa, a primeira coisa que quem recepcionou me ligou e falou o seguinte: Antoniel, por que você enviou um combo para nós? Não era melhor só enviar a pessoa com só uma deficiência? Então, esses são os tipos de capacitismo, discriminações que nós temos no mercado. Ou seja, e aí a empresa, ela nem quis ouvir. No nosso relatório estava lá, era um autodidata. Eu falei o seguinte: dá um teste para a pessoa fazer. Então, eles tinham um teste lá internamente de quebrar. Vamos testar. Quebrar código. Ele quebrou em 18 minutos o código. Quando as pessoas levavam mais de 1 hora. Pessoa que lê um livro de 600 páginas em menos de 1 hora. Nossa.
Então, assim, não. Aí no final, porque tinha que ter certificações. Querido, você não tá entendendo, ele não é um gênio. É uma pessoa, é um talento. Sim. Uma pessoa que se especializou de ouvir, de ver, de ler. Porque aí, deixa ele. Certifica ele. Porque aí, deixa eu dizer uma coisa pra você, deixa eu acrescentar aqui. Na realidade, o que parece uma pessoa com deficiência, ele tem mais eficiência em outras áreas do que aqueles que são normais. É isso aí, ditos normais. Ditos normais. Ditos normais. Não é isso? O que eu falei, certifica ele é uma coisa... Você sabe que eu trabalhei na casa de vídeo, a gente não tinha dinheiro pra nada. Aí a gente criou lá a autocertificação. O cara chegava na minha frente e falava assim, eu sou bom pra cacete em Excel. Você tem algum curso? Não, aprendi sozinho. Eu falei, tá legal. Aí eu pegava o melhor cara de Excel da empresa, falei, faz um teste nele. É isso aí. Aí o cara fala assim, Léo, pô, impressionante, ok. Aí eu tinha um certificado da casa de vídeo, que esse cara que certificou assinava, eu assinava, e esse cara passava a ser um especialista em Excel certificado pela própria empresa. A simplicidade, Léo. Simples. Certifica ele. A empresa exige certificação, certifica ele. Não, porque aí eu quebro uma cultura do departamento. Essa é uma pergunta. Como é que a cultura organizacional influi nisso? É o que eu estava falando, né? A gente fala muito de uma cultura de diversidade, somos diversos. Mas na cultura está escrito isso, né? Mas na prática, é a simplicidade que você acabou de falar. Então certifica. É simples assim. Certifica essa pessoa. Ela está ali. Ela é um especialista. Ela só precisa de uma oportunidade. Exatamente. Então dá oportunidade a essa pessoa. Mas eu tenho que ir lá negociar, eu tenho que ir lá falar, eu tenho que ir lá negociar com o Paulo. Aí tem aquela questão das áreas não se falam, não se comunicam, não interagem entre si. E aí eu não quero me dispor, sair daqui eu já estou com muita coisa. Enfim, aí o problema é da empresa. Aí vai chegar onde esse problema? No jurídico. Que no jurídico vai chegar o quê? No diretor estratégico ou no diretor de RH. Mas aí é que eu te falei antes, o jurídico talvez tenha mais agilidade porque ele conhece a parte legal. Assim, para onde é que a gente pode ir? Esses caras aqui estão errando. Aí eu descortinho no outro lado. Porque quando eu chego pro Léo, eu vou usar sempre o Léo aqui como referência. Mas não quer dizer que sou eu. Não quer dizer que é o Léo não, gente. Por favor, só estou usando o Léo Salgado como referência. Né? Porque foi um grande líder na área de gestão de pessoas. No primeiro momento, com todas as suas atribuições, olhando, né, dentro desse tabuleiro estratégico, desse xadrez, o Léo recebe de todas as áreas, todas as informações, ele tem que entender. Ele fala, caramba, realmente, isso aqui é um problema. Porque vai chegar nele a multa. E ele tem que justificar aquela multa lá porque ele está recebendo aquela multa. Ou que ele vai ter que passar ali, porque vai ser ou passou da multa da fiscalização do trabalho para uma ação civil pública. E agora, o Léo veio de ter tem lá uma multa de... Que, gente, por favor, o Léo só é referência, né? Só é exemplo. De 300 mil, porque a multa por não contratado uma pessoa com deficiência está em 3 mil, quase 3.250 por não contratado. Então, o teto do Ministério do Trabalho vai até 400 mil. O Ministério Público... Aí não tem. Né? Aí chega lá uma multa... Aí o que vão alegar pro Léo? Não, Léo, olha, paga essa multa aí com 50%... E em vez de ser 300, 400 mil, tu vai pagar 200. Mas chega uma hora que o Léo vai ter que, lá na reunião estratégica, vai ter que falar assim, pô, cara, por que tá saindo da tua área? Será que nós não... Enfim. E daqui a pouco aquela multa, ela não vai ser contabilizada quando o Ministério Público pegar. Porque ele vai te autuar desde lá da primeira fiscalização que você não fiscalizou. Então aquela multa de 200, ela não serve mais. Então a multa pode passar para 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões, 3, 5. Nós já pegamos multas até de 10 milhões. Então assim, eu vou jogando para cima.
Não tem aquela coisa da batata quente? Não vai cair na minha mão, não. Mas vai cair na mão do diretor executivo essa ação. Então, assim, a simplicidade de incluir a pessoa é tão simples, mas eu vejo sempre como um problema. Então eu vou alegar sempre que não tem pessoas no mercado, eu vou alegar que as pessoas não querem trabalhar, que as pessoas estão fazendo pequeno caso. E outra coisa, Léo, problemática. Não existe cargos e salário para essas pessoas. Ou seja, elas não são promovidas, elas não... Enfim, Elas gente... ficam ali só para cumprir a Cumprir meta. cota. A lei de cota. Olha bem, você é gozado, né, gente? É quase que uma autofagia dos RH, né? Eu sinto uma coisa parecida quando você está em consultoria, tá? Você sabe que a empresa está precisando de alguma coisa, um plano de cargos e salários por... O diretor ouviu, leu você assim, eu quero um plano de cargos e salários por competência, com remuneração estratégica, não sei o quê. Esse cara na mão do RH, assim, caraca. Aí chama um ou outro da equipe, ninguém sabe fazer. Vamos abrir o projeto. E ele vai enrolar naquilo. Ele vai ganhar tempo até o diretor esquecer a demanda. Porque ele tem medo de chamar uma consultoria. Olha, você está falando... Que vai resolver eu estou aqui sendo rapidinho, simplista aqui falando, você está... que vai resolver aquilo numa rapidez imediata e, de repente, o presidente da empresa fala assim, mas por que essa consultoria conseguiu fazer isso tão rápido e é uma, duas pessoas só, não tem nenhuma equipe tão grande, e o meu RH, que tem 30 pessoas, não consegue fazer. Aí eu imagino o outro lado. Quer dizer, você tem uma lei de cota para cumprir, você tem uma série de coisas. Aí o RH tem que contratar. E ele não consegue, ele não sabe, ele não entende. Ele não sabe como entrevistar um cara desse, ele não sabe como aplicar um teste, fazer alguma coisa. Aí vai chegar uma consultoria, uma rede incluir, e vai resolver o problema dele. Você não vê que esse dado do RH também, desculpa, meus amigos e colegas, é medo? Léo, você resumiu muito bem. É o incapaz medroso? É o medo. Então, por isso que hoje os nossos... Ele não te vê como um parceiro Não. que vai estar ajudando ele. Ele te vê como um concorrente. Ele me vê como concorrente chegando. Você deu aí um exemplo muito prático. Uma questão de cargos e salário. Hoje você é um especialista, né? Tem sumidade dentro disso. Você faz isso... Pegando todas as pontas, você tem ali o prazo, você vai entregar aquilo ali dentro do prazo que a empresa estipulou e você estipulou com a empresa. Então, assim, quando eu levo isso, quando vem por essa gama de 75%, mas o RH me busca? Sim, me busca. Tem empresas hoje que chegou até o Instituto Rede Incluir pelo RH? Sim, temos sim. Tá? Temos. Mas, RHs, claro. Mas o RH me vê como seu aliado. Ontem eu tive uma reunião maravilhosa com uma gestora de recursos humanos do Sul Fluminense. Que ela vê no Instituto Rede Incluir um aliado para ela. Agora, nem sempre é assim. Exemplo, numa empresa, Léo e Paulo, ficou tão descortinado isso, gente, que a empresa teve que montar um outro departamento para lidar com isso. E quando mudou esse departamento, a empresa saiu de 0 para 100. Então hoje tem um gestor de diversidade, não tinha diversidade, mas com o olhar desse ponto. Então hoje ele está dentro da estrutura, ele faz essa contratação escutativa, processo seletivo inclusivo, faz todo o trâmite. Exemplo, essa empresa não contratava pessoa com nanismo. Por quê? Porque não tinha acessibilidade interna. E era uma problemática. Com o trabalho e o olhar do Instituto Rede Incluir, juntamente com esse novo gestor, aquele problema que era um problema... intransponível. Não vamos conseguir... Coisa simples. Léo e Paulo. Uma bancada para a pessoa subir, escovar os dentes. É uma coisa, depois que você vê a solução, é tão simples, como é que ninguém pensou nisso antes? A pessoa ficava do lado de um formato
que a pessoa podia utilizar o banheiro, lavar a mão, ir no refeitório. Como não foi visto isso antes? Sabe? Todo mundo que tem um filho pequeno em casa sabe como fazer, né? Sabe. Que na sua casa tem. Na minha casa eu tinha um banquinho que a minha filha subia porque ela queria usar a pia sozinha, não queria... Mas aí chegou um ponto numa empresa, gente, que o chefe da manutenção me falou o seguinte: caramba, tanta coisa para se pensar, eu tenho tanto trabalho, por que pensar nessas pessoas? Só vai me dar trabalho. Aí eu segurei, respirei fundo, eu falei, quando eu voltar aqui na próxima semana, eu vou conversar com ele. Mas eu deixei uma mensagem para ele. Eu teria o mesmo olhar se fosse seu filho. Você me deu um gancho bom. A gente vai voltar a ter outros podcasts contigo, não um nem dois. Porque esse é um assunto que o RH Debate quer promover cada vez mais. E ele vem promovendo e vem trabalhando muito isso. Acho que é importante, que é para desmistificar dentro dos RHs mesmos todos os medos e fobias que eles têm desse assunto. Eu diria até preconceitos. E preconceitos. Aí você falou uma coisa que eu acho que é um futuro. Quando você falou, você tem uma área de diversidade e tem um RH. Aí você está na CIJA, você é o diretor de RH e diversidade. Porque o Paulo entendeu isso. Explica. Aí como é que é teu trabalho dentro da CIJA? Gente, a CIJA eu acho que vocês não imaginam o que é o universo empresarial de Jacarepaguá. Não. A CIJA é tão forte, na minha concepção, como uma associação comercial do Rio de Janeiro, na verdade, industrial. Porque o que tem de comércio e de indústria em Jacarepaguá é uma enormidade, né? A CIJA, você falou muito bem. O Paulo Valente tem esse olhar. Ele entendeu. Amigo meu de Pilates. Não, assim, o Paulo Valente entendeu isso. Uma coisa interessante que ele foi dono, né, de uma empresa de ônibus, e ele falava que na empresa dele, quando eu conheci, eu ainda estava na Simetria, e ele já trabalhava esse papel de diversidade e inclusão. Ele não tinha problema de contratar as pessoas. Ele tinha esse olhar. E quando ele me chamou e veio nesse trabalho, eu falei, Paulo, nós temos que trabalhar a questão do RH, a questão da diversidade e a questão da inclusão. Por quê? Porque o RH, muitas das vezes, não está falando a linguagem da área de diversidade. E a área de diversidade não fala a linguagem da área de RH. Quando você está numa empresa, muitas das vezes você fala com a área de RH, mas todo o treinamento e desenvolvimento está na área de diversidade. Ou quando você fala com a área de diversidade, que está o processo de inclusão, de contratação, mas toda a área de desenvolvimento está no RH. E, Léo, pasme. Não se fala. Não se tem bicam. Se bicam. E quem está no meio? A pessoa. As pessoas. As pessoas dentro desse meio. Então é por isso que o Paulo entendeu isso e chamou para fazer essas duas áreas. Porque a inclusão entra, que é esse link, essa ponte de linkar esses dois universos. Para mim, isso é o futuro da função do RH. O RH tem que introspectar essa função também. Tem. Não tem jeito. E na sua visão, o ideal seria ter as duas áreas dentro de um único guarda-chuva, o RH ou a área de diversidade, ou eles podem continuar separados? Eles podem continuar separados. Aí vai depender muito do líder. Como essa liderança, que está dentro do guarda-chuva, está sempre dentro de uma diretoria. Tem algumas empresas que têm diretoria separada. A diretoria de diversidade e a diretoria de recursos humanos. Eu, particularmente, acho um erro. É fundamental. Eu acho que tem que ser... Todos são ativos da empresa. Todos são pessoas. Todos são recursos humanos. É um só. É um cara. Assim, então eu faço... Se não está preparado, se prepare. É isso aí. Então, assim, podem trabalhar, porém podem... Não devem. Olha, nós tivemos uma reunião, o Fábio, né, o nosso vice-presidente, CEO do Grupo TOC,
Nós tivemos uma reunião com uma grande empresa, uma grande montadora, que a área de diversidade falou o seguinte: se a Rede Incluir entrar aqui, você vai tirar meu trabalho. Vamos parar de RH. Se você entrar aqui, você também vai tirar o nosso trabalho. Então é melhor nós não fazermos essa parceria. Que pena, né? Que pena. Para eles. E essa empresa foi multada em alguns milhões. Imagino. Então assim, o trabalho hoje da CIJ é um trabalho muito forte. O Paulo Valente trouxe aí novamente, resgatando esse trabalho. Quero mandar um abraço ao nosso presidente e toda a diretoria da CIJ. Ele prometeu ano passado, no Congresso, no retorno, que esse ano ele voltava com um congressão, é verdade? O congressão está sendo trabalhado. Mandou até uma mensagem aqui para nós falarmos do Congresso. Tivemos no evento antes da CIJ. Eu não vi a mensagem já. Entendeu? Mas isso aí. Sintonia. Painel. Sintonia. E aí ele está resgatando isso juntamente com a diretoria para fazer da CIJ, porque é um polo muito forte empresarial aqui no estado do Rio de Janeiro. Então a CIJ está vindo aí com grandes novidades para esse ano e com essa gestão. Fazer um negócio grande, 3 dias. Não sei se chega a 3 dias não, Léo. Aí você pelo menos 2, né? Pelo menos 2. Pelo menos 2, auditórios assim pequenininho, tipo Rio Centro, uma coisa assim, básica. A gente está chegando quase no final. Mas, eu sei que você tem, ele tem um... Antes, Vai lá, que ele tem um compromisso, 2 horas. Né? Quais as estratégias que as empresas podem implementar para atrair e recrutar um maior número de candidatos com deficiência? Isso é uma coisa que eu acho interessante ouvir de você. Paulo, aí nós estávamos falando aqui. Desde o momento que todos sejam o mesmo sistema dentro da empresa. As áreas precisam se falar. Porque muitas das vezes as áreas não se falam e eu não tenho atração. Eu não vejo que aquela empresa, ela pode ser uma empresa diversa, mas não é uma empresa inclusiva. Se você entrar nos Instagrams das empresas, você vai ver muita diversidade, mas pouca efetividade da inclusão dessas pessoas com deficiência. Então hoje as empresas perdem por alguns motivos de não ser, de fato, uma empresa inclusiva para todos. Vou fazer uma pergunta aqui simples. A Interage, que é a consultoria que eu estou, é do Diferencial Group, que é uma empresa de tecnologia, acabou de ganhar o selo da GTPW. Uma coisa simples que a gente poderia ter é conclamar o pessoal da GTPW, incluir a diversidade, a inclusão dentro do selo. Isso aí, é uma questão muito... Assim, outra coisa, falou uma coisa de selo. Eu acho muito bonito que muitas das vezes as empresas ganham selo de melhor empresa, mas o único selo dentro dessa área de diversidade não está a inclusão da pessoa. Exatamente, é isso que eu digo. Incluir neles a inclusão. Eu não tenho. Você começa a mudar o olhar. Eu não tenho essa inclusão. Então, assim, É um apelo ao pessoal da GTTW. Tá? Então, pense nisso, nessa questão, porque incluir a pessoa. Então, quando eu não tenho esse posicionamento claro sobre a minha cultura, porque assim, Léo, as pessoas se falam. A tecnologia está aí. Tirar o olhar de só ser uma obrigação. Porque eu vejo como multa. Para ser um dever, para ser dever. Um compromisso social, um compromisso... A mentalidade das pessoas, Exatamente. Porque elas continuam enxergando isso como assim, eu tenho que cumprir a cota porque senão vem a multa e não é legal pagar multa. Agora, elas não entendem isso como é uma melhora para todo mundo, inclusive para nós enquanto empresa. É uma melhora. Não é isso? É um ganho. Eu tenho visto isso de perto, tá, Léo? Eu tenho visto isso de perto. Eu vou te conclamar, a gente vai ter que arranjar uma data e uma coisa que a gente possa vir falar sobre ganho. Antes de você falar... Não, em vez da gente estar questionando, aqui, ó, você vai contratar, você vai ganhar nisso, você vai ganhar... Exemplo,
Exemplo. Vamos trazer os exemplos no próximo bate-papo. Exatamente. Vou dar os exemplos no próximo bate-papo. Bem, amigos, nós estamos aqui patrocinados pela Interlife. Mas eu tenho uma dúvida, Paulo. O que é a Interlife? A Interlife é um cartão benefício que ela atende uma área que as operadoras e seguradoras de plano de saúde não atendem. Ela atende a área ambulatorial, somente consultas e exames. E É praticamente um plano de saúde, de uma forma parecida, né? Exatamente, é um plano de saúde, na realidade, só que é ambulatorial. Mas não é caro, não? Não, tem um preço, até por ser ambulatorial, tem um preço muito convidativo. Inclusive, se vocês quiserem, entrem aqui no QR Code que está aqui aparecendo na nossa tela e vejam os valores. Se a sua empresa não tem caixa para bancar um plano de saúde para os seus funcionários, a Interlife é a solução. Porque vai tirar as pessoas das clínicas da família, do INSS, na parte ambulatorial, que fique bem claro isso, tá? Para ter atendimento em clínicas, em boas clínicas, por um valor bastante reduzido. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem muitas empresas hoje que optam por dar o plano de saúde, porque tem que dar, se não perde competitividade, só para o funcionário. Então ela poderia ter o plano de saúde para o funcionário e fechar um contrato com a Interlife para os dependentes dos funcionários? Muito bem observado, Léo. Exatamente isso. Então, se a sua empresa oferece plano de saúde para os funcionários, mas há uma demanda para que os pais desses funcionários que não estão cobertos no plano de saúde tenham algum tipo de benefício, a Interlife é a solução para isso. Porque você pode dar para os dependentes do funcionário que não participam dessa cobertura o plano Interlife. Na área ambulatorial, eles vão estar plenamente atendidos. Aí, pessoal de RH, não tem mais desculpa, né? Agora, chama o pessoal da Interlife, vai conversar e é mais um benefício legal que vocês podem estar dando para os seus funcionários. Exatamente isso. Então, Interlife, só procurar aqui no QR Code e vocês vão ver que realmente é muito bom. E atende em 11 estados. Vou trazer no próximo uma empresa que passou por essa dificuldade e hoje é um case de sucesso. Topa? Traz ele. Vou trazer a empresa para sentar aqui para bater esse bate-papo conosco. Maravilha. Aí vou trazer a diretora. O que ela pensava antes e como ela pensa hoje. Compromisso assumido. Fechado, gente? Olha, vou trazer a empresa no próximo bate-papo aqui do RH Debates. Vou trazer a empresa... Vai um dia e uma hora para trazer de novo. Não, agora vai ser mais tranquilo. Vou trazer a empresa para falar com vocês qual foi o processo, como isso... Agora, Léo, eu não sei se uma hora isso vai ser... Não, Antônio, vai ser pouco. A gente vai dividir em 2 episódios, Show. Não tem problema. Não tem problema. Fala do... Isso eu ia falar agora. Nós estávamos pensando, Antônio, assim, vai ser curto o nosso bate-papo, enfim, nós temos uma pauta meio que pré-definida, mas a conversa com você está muito além do que pelo menos eu estava imaginando. Não sei, o Léo. Não, eu não. Dava para a gente conversar muito mais tempo. Nós estamos chegando ao final do nosso tempo. A surpresa é que você, se não acompanhava, você não sabe, mas você já está concorrendo a um dos melhores podcasts que será feito em janeiro do ano que vem. Nós fizemos um ano de RH Debate Podcast, um evento presencial com os melhores. Top. Queremos fazer um baita evento presencial. Vamos fazer. E você que está nos assistindo, e eu tenho certeza adorou o bate-papo aqui com o Antoniel, não esqueça de curtir, comentar, comenta, se inscreve, compartilha. Tudo isso faz parte do mix que é o teu voto. Então, com certeza Estou concorrendo, hein? Gente, estou concorrendo, bota o pessoal da CID para votar. Isso. Vou botar o pessoal da CID, todos os meus grupos. Todo mundo se... Eu quero você no palco sendo premiado, porque o bate-papo está muito bom aqui. Com certeza. Agora você tem um espaço para fazer uma reflexão final, passar uma mensagem. Gente, contigo. Primeiramente, eu quero agradecer esse bate-papo aqui. É pouco tempo. Quero deixar uma reflexão. Inclusão não é uma obrigação. Incluir faz parte da estratégia do novo ciclo empresarial. Não é somente no Brasil, é mundial.
Então, inclua, mas de fato, com equidade. As pessoas, elas são capazes. A empresa que precisa se modernizar na sua cultura, não como uma folha, mas com ações diárias. Conte conosco. Instituto Rede Incluir, o seu parceiro sempre. E nós teremos aqui, depois, quando for ao ar, os seus contatos todos estarão aqui em algum lugar da nossa tela para quem quiser fazer contato com você. Não, maravilha. E, Léo, eu me coloco aí de trazer esses cases de pessoas, porque, como você falou... Tá fechado. Olha, se existe um problema, então vamos trazer agora a solução. Como essas empresas superaram isso? É isso aí, é o caminho. Show. Antoniel, maravilha. Obrigado aí, ó. Parabéns. Gente, eu voltei para o mercado também de consultoria. Tá? Eu estou na Interage. A Interage é uma consultoria de recursos humanos que tem várias soluções que permitem que a gente possa ajudar os nossos clientes em qualquer área de recursos humanos. De recrutamento de seleção a plano de cargos e salários. Qualquer coisa, acessem também pelo QR Code e venham ficar com a gente. E contem com a sua bagagem em recursos humanos, que é... Pequenininha, né? 40 inteiro. anos de mercado. Ok, mesmo. gente. Obrigado, Interlife, obrigado, Interage. Chegamos na hora que a gente tem aquelas 3 perguntinhas extras, que é para a área de membros do nosso RH Debate Podcast. Antoniel, se a inovação é um motor de crescimento para as empresas e a diversidade é comprovadamente um catalisador de inovação, por que a inclusão de pessoas com deficiência ainda é vista como um desafio a ser superado, uma vez que de uma vantagem competitiva, em vez de ser uma vantagem competitiva, ser abraçada com entusiasmo? Porque as empresas ainda vê as pessoas com deficiência como multa e não como oportunidade estratégica. Maravilha. Considerando que a tecnologia evolui exponencialmente e já existem soluções capazes de mitigar muitas das barreiras tradicionalmente associadas à deficiência no ambiente de trabalho, qual a real motivação por trás da lentidão na adoção de práticas inclusivas pelas empresas? Limitações tecnológicas ou preconceitos enraizados? Preconceitos enraizados e pouco investimento, porque eu olho a pessoa como uma deficiência e não como uma oportunidade, nem interna estratégica como pessoa e nem como estratégico como uma pessoa que está aí no mercado como investimento, ou seja, como uma pessoa que consome, como uma pessoa que compra, enfim. Então eu olho sempre a deficiência e não a pessoa. Maravilha. Pergunta final, mas não a última, né? Em um futuro onde a inteligência artificial pode automatizar diversas tarefas e potencialmente nivelar algumas diferenças funcionais, qual será o novo papel das empresas em relação à inclusão de pessoas com deficiência? A responsabilidade se manterá focada na adaptação do ambiente ou migrará para o reconhecimento e valorização de habilidades e perspectivas únicas que a IA não pode replicar? É uma pergunta que doeu agora, hein? Essa doeu. Léo, nós estamos no auge da tecnologia, e a tecnologia cada vez mais vai superar. A tecnologia vai superar. A única coisa que vai precisar se superar diariamente são pessoas. E as pessoas não estão preparadas. Maravilha. Antoniel, muito obrigado. Foi ótimo. Caraca. Viu?